Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente para vocês, falando um pouquinho sobre pontos no mapa em que pode ocorrer um desenvolvimento maior espiritual. Ou seja, eu vou pontuar para vocês aqui na mandala astrológica quais são os pontos dentro dessa mandala que podem de repente mostrar aí para você que está estudando o seu mapa natal forças para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente entender que existem 3 casas que são muito delicadas para esses assuntos. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a casa 12. A casa 12 é um setor no mapa em que a gente trabalha muito a questão mediúnica, espiritual, sensitiva. Então, se você tem muitos planetas aqui dentro dessa casa 12, já é um indício de que você tem uma probabilidade para ter uma sensibilidade maior. Agora, como que você desenvolve, como você trabalha essa sua sensibilidade, essa sua espiritualidade, essa sua mediunidade, aí depende muito da sua idade astral, depende muito como você lida emocionalmente. Aí é importante olhar a lua, né? Entender como que você lida emocionalmente com as situações da sua vida. Se você foi bem preparado na sua primeira infância, no seu lar, na sua casa. É importante ver aí a casa 4 também, porque essa casa 4 e o signo de Câncer, consequentemente, mostram um pouco como essa sua primeira infância foi, a sua lua, mostra um pouco o seu passado, ou seja, depende muito de como foi a sua formação, principalmente emocional. Além disso, é claro que a casa 12 também representa vidas passadas. Para quem acredita em vidas passadas, a casa 12 tem a ver com karmas e situações que muitas vezes ainda se encontram no campo do inconsciente. Lembrando que a casa 12 é uma casa relacionada ao inconsciente. Então, por exemplo, se você tem uma lua aqui dentro da casa 12, provavelmente as suas emoções ou o que você sente dentro de você fica num campo mais inconsciente. Se você tem Mercúrio aqui dentro dessa casa 12, de repente você se comunica de uma forma meio inconsciente. É meio intuitiva a sua comunicação. Você não sabe de onde veio, por que veio aquelas palavras. Se você tem Vênus aqui dentro, por exemplo, provavelmente você não sabe muito bem como lidar com seus valores. Talvez você não tenha muita consciência do que é seu, o que é seu de valor, o que você valoriza na sua vida, e assim vai. Ou seja, a casa 12 é uma casa em que mostra também coisas que estão num campo mais inconsciente, que a gente trabalha muito mais na parte intuitiva e sensitiva. E muitas vezes são assuntos que a gente precisa trabalhar e focar para um desenvolvimento num nível astral e não físico. Então, por exemplo, se você tem um Mercúrio aqui dentro da casa 12, simboliza que você tem um chamado para desenvolver a sua comunicação em um nível mais espiritual, sensitivo, ou seja, não é tão terra a terra, mas você precisa trazer para a consciência essa sua capacidade de se comunicar através de uma linguagem mais sutil, que obviamente engloba uma esfera mais espiritualista, tá? E além da casa 12, a gente também tem a casa 8. A casa 8 também é uma casa que pode acionar questões psíquicas relacionadas às nossas vidas. Ou seja, a casa 8 e também o signo de Escorpião são energias que não são fáceis de lidar, porque de certa forma isso aqui lida com um campo mais palpável do que a casa 12. A casa 12 é muito abstrata, mas a casa 8 é um pouco mais palpável. Em que sentido? A energia de Escorpião, por exemplo, vamos falar assim de mediunidade, de intuição. A casa 12, Peixes, traz para você uma energia natural, uma intuição natural, uma coisa que você já nasce com e que você sabe lidar. Ou seja, você já tem uma clarividência natural, você já tem uma intuição, você já consegue ter aquela sensação de que as coisas estão acontecendo ali, você sabe lidar com aquilo ali. A casa 8, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, provavelmente a pessoa comece a desenvolver a sua, vamos supor, sua clarividência. Ou seja, ela está ali no quarto dela, ela vai deitar e de repente vê um vulto dentro do quarto dela. Isso é assunto de casa 8 e Escorpião, ou de Plutão também. Então, se você tem uma lua em conjunção com Plutão, isso pode acontecer com você. Se você tem um Mercúrio em conjunção com Plutão, isso pode acontecer com você também. Ou seja, vocês percebem a diferença de casa 12? Na casa 12, aquela comunicação com seres que já partiram e tal, é uma comunicação que já acontece e aquela energia não precisa nem se manifestar para a pessoa.
Já que na casa 8, aquele vulto aparece no quarto para mostrar, olha, além de existir as coisas materiais, físicas aqui, existem outras forças, outros campos de energia, outras dimensões. Será que você consegue ver isso? E aí o que acontece? As pessoas se assustam. Muitas vezes as pessoas se assustam e aí começam a buscar ajuda ou começam a desenvolver a sua mediunidade e assim vai. Então, pessoas que têm planetas dentro de casa 8 ou em Escorpião, ou muitos planetas em Escorpião, provavelmente passem por esse tipo de situação. É claro que tem pessoas que, obviamente, não vão passar por nada, que estão numa idade astral lá no iniciozinho, que ainda estão desenvolvendo questões pessoais, poderes pessoais, controles pessoais, de apego, de posse, de ciúme, coisas do tipo, que está muito ligado às questões mundanas terrenas, né? Então, claro que tem níveis aí. As pessoas que estão no nível um pouquinho mais avançado em idade astral já começam a desenvolver esse campo mais sensitivo, mais intuitivo. É claro que tem pessoas que têm esse campo tão aguçado, tão ativo, que mesmo que estejam numa idade astral baixíssima, veem coisas e sentem coisas e se assustam o tempo inteiro e muitas vezes acabam até, endoidando. Então, assim, claro que tem situações em que tem pessoas que precisam levar um baque mesmo, né? Então, a gente tem a casa 12, que é uma casa de água, a cor é azul aqui para vocês, tem a casa 8 e o signo de Escorpião, que também é casa de água, azulzinho, lembrando que aqui eu tô falando de peixes também, tá? E uma outra área do mapa é também a casa 4, que é a casa de Câncer. A casa 4 também é uma casa que remete a essa realidade mais sensitiva, mais intuitiva, mas num âmbito muito mais consciente, no sentido muito mais consciente, amor de relação, de afeto, de corpo com corpo, olho com olho, gente com gente. Ou seja, aqui é uma realidade mais ligada à família, a ligação de sangue, a amor de mãe, a conexão de pais e filhos, né? Sabe aquela sensação assim? O filho tá passando por um perrengue, a mãe tá ali deitada, ela sente que alguma coisa vai acontecer, ela intui que algo estranho vai acontecer com o filho ou com a filha, pronto, acorda, já liga, meu filho, minha filha, vem pra casa porque a coisa não tá legal. O filho vai pra casa e de repente pega fogo no lugar ali onde o filho ou a filha estava. É esse tipo de sensibilidade que existe dentro desse campo de fundo do céu, casa 4, Câncer. Também no signo de Câncer, tá? Nessa casa 4 também está o poder de transformar, de nutrir e de cuidar das suas emoções, as suas emoções e os seus sentimentos, a sua memória, o seu histórico, tudo aquilo que está guardado dentro da sua mente aí. Tudo isso tem relação com a casa 4, com Câncer e com a Lua também, né? A Lua também está nessa jogada aí. E é nessa área aqui que a gente consegue se tratar, se curar dessas questões. Quando a gente tem planetas que conversam de casa 4 para casa 8, já mostra que aqui existe uma conexão muito forte com a possibilidade de você olhar para essas questões no seu fundo do céu e também passar pela crise, pela catarse, pela morte e o renascimento de algo e trazer literalmente a cura para si mesmo. Ou seja, quando as casas de água se comunicam com planetas, vamos supor que você tenha planetas nessas casas. Vamos supor que você tenha Vênus na casa 12, Mercúrio na casa 8 e Lua na casa 4. Esses planetas, eles estão se comunicando em energias muito sutis, muito sensíveis e que sim, trabalham muito a questão da mediunidade, da sensibilidade, da sua intuição. Ou seja, pessoas que têm essas casas 12, 4 e 8 e os signos de água muito ativos aí no mapa, provavelmente são pessoas que têm uma capacidade de desenvolver e trabalhar a sua mediunidade, a sua espiritualidade muito forte. Porém, não é só isso, obviamente, né? Tanto que tem aqui um monte de planeta que eu trouxe para vocês. Além dessas casas, que são as principais, vocês olharem aí, praticamente todos os astrólogos falam casa 12, casa
8, casa 4, são casas, né, que falam sobre esse universo mais sensitivo e espiritualista, além dos signos Peixe, Escorpião e Câncer. Só que nós temos também Quiron, por exemplo, no nosso mapa. Quando a gente encontra Quiron dentro de uma casa 12, por exemplo, não importa o signo, só em ter Quiron na casa 12 já mostra que você é uma pessoa que tem um poder de se conectar com forças que estão distantes. Lembrando que Quiron é como se fosse uma anteninha que separa a realidade dos planetas pessoais, que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. É por isso que eles estão nessa disposição. E temos os planetas sociais, Júpiter e Saturno. E Quiron está aqui. O que ele faz? Quiron, ele divide os planetas pessoais e sociais dos planetas geracionais e transsaturninos. Ou seja, aqui é como se fosse a divisória entre uma realidade física coletiva e uma realidade que vem de outro lugar, que é um pouquinho mais distante daqui. É como se aqui a gente começasse a conversar com seres iluminados. Quando a gente tem Quiron aqui dentro da casa 12, é mais ou menos essa conexão. Claro que essa conexão, por estar dentro de casa 12, pode ser uma conexão muito inconsciente. Ou seja, você tem um poder de cura incrível, você tem uma capacidade de alcançar pessoas, de entender, de sentir, de intuir as coisas relacionadas ao coletivo, relacionado a uma pessoa próxima a você, ou até mesmo relacionado a uma pessoa que você nunca viu. Você tem sonhos aí com situações, catástrofes, coisas que aconteceram e de repente você está ali como um espírito auxiliando, ajudando a trazer a luz para aquela situação. Ou seja, é esse tipo de situação que acontece quando se tem Quiron dentro de casa 12. Além disso, Quiron também atrai para você. Você se torna um canal. As pessoas, sem nem te conhecer, elas sentem que você pode ajudá-las. É como se você fosse um médico espiritual, sabe? Que as pessoas percebem e falam assim: nossa, você pode me ajudar, você pode me auxiliar, você pode me orientar. Então, Quiron na casa 12 é muito poderosa nesse sentido, independente de signo que esteja nessa casa 12. Já o Quiron, quando ele vem aqui para o ascendente, ele já ganha uma outra denotação. Aí já é uma cura muito pessoal, é uma questão muito íntima do seu eu, que talvez você tenha que trabalhar. Então, sai um pouquinho daquela esfera de consciência espiritualista e passa a ser uma questão muito mais individual. Esse Quiron também ali na casa 4, ele se torna muito poderoso, no sentido de cura também, mas aqui já é curar as pessoas ao seu lado. Ou seja, eu vou dar exemplos aqui. Vamos supor que você seja mãe de um bebê e o seu bebê começa a ter muita febre. Pessoas que têm o Quiron na casa 4 e também no signo de Câncer, provavelmente vão ter a intuição de ir até aquele bebê e de repente fazer uma imposição de mão, de repente pegar uma toalhinha junto com álcool e começar a passar na cabecinha do bebê, começa a fazer uma oração, começa a fazer alguma coisa e a febre daquela criança, daquele bebê começa a passar e simplesmente cura. Aqui estão os verdadeiros médicos da alma humana, das questões mais físicas daqui da Terra. Agora, esse Quiron também na casa 8 é muito poderoso. Quiron na casa 8 ou em Escorpião ativa nas pessoas uma sensibilidade muito grande para lidar com a magia. Em que sentido? Geralmente essas pessoas conseguem ter contato com seres, espíritos, orixás, anjos, guardiões, mestres, curandeiros. Muitas vezes essas pessoas têm contato com um conhecimento oculto, com o conhecimento da magia, das forças da natureza. Lembrando que isso aqui faz uma oposição natural para o signo de Touro, por isso que tem aí também a força da natureza. E já já eu vou falar do signo de Touro, hein? Signo de Touro é importantíssimo para ativar o desenvolvimento espiritual das pessoas. Já já eu chego aqui. Então, aqui as pessoas encontram essas forças, esses conhecimentos, geralmente são estudos, informações que as pessoas vão
conhecendo, que vão herdando, né, de repente de antepassados, de pessoas que, né, tiveram contato com essas informações e utiliza essas informações como forma de cura. Tá? Quiron aqui na casa 8 são pessoas que têm uma capacidade incrível de tratar e cuidar e curar questões profundas, problemas psíquicos profundos na alma das pessoas. Obviamente, quando a gente fala de Quiron, não é só a dela, mas a de outras pessoas também. Claro que depende do signo que está na casa 8, assim como depende do signo que está ali na casa 12 e o signo que está ali na casa 4, né? E independente de onde você tem o signo de Escorpião, mas se o seu Quiron cai no signo de Escorpião, independente de casa, você vai saber pela casa qual setor, qual área você tem mais habilidade de trabalhar e lidar. Além de Quiron, nós temos também a Lilith. A Lilith, ela tem um papel importante porque ela é o ponto vazio da Lua. Ou seja, Lua e Lilith estão intimamente ligados. Só que a Lilith, ela é um grande desafio no mapa. Todos nós temos Lilith no mapa. É importante você saber se você utiliza a Lilith verdadeira ou a Lilith média, né, que é o Mean Lilith e o True Lilith. Lembrando, eu utilizo a Lilith verdadeira, que é Truth. A Lilith é um ponto no mapa que mostra pra gente que a gente tem um grande desafio ali. É um desafio kármico, aonde provavelmente a gente traz assuntos daquele local onde ela se encontra, daquele signo onde ela se encontra, que precisam ser trabalhados. Coisas que talvez foram interrompidas, que houve uma morte, que houve alguma coisa ali, que interrompeu um ciclo que estava acontecendo. E é como se ficasse um vácuo no lugar. Então, para quem tem a Lilith ali na casa 12, já mostra que essa pessoa ela tem um desafio maior para lidar com o seu desenvolvimento espiritual. Tanto na casa 12, quanto na casa 8, quanto na casa 4, Lilith nessas 3 casas de água, né, ou casas sucedentes, já é um indício fortíssimo que você tem um lado muito importante para trabalhar relacionado ao seu desenvolvimento espiritual. Só que, mais uma vez, quando a gente fala de Lilith, a gente está falando de uma situação que não é fácil de lidar. Geralmente tem uma sensação de frustração ou uma sensação de incapacidade, de medo, de achar que não vai conseguir, ou de perda. Sabe quando fica aquela sensação de que aquilo ali pode acabar a qualquer momento, que aquilo pode ser tirado de você a qualquer momento? Ou seja, a Lilith é um Plutão feminino. Plutão é assim, Escorpião é assim. É quando as coisas acabam de repente, é quando aquilo é tirado de você e você fica perdidinho, né? São os fins que chegam e a gente de repente tem algo ali que pertence a gente e de repente aquilo vai embora. Só que aqui a gente está falando de Lilith relacionado à Lua, que tem a ver com emoções, com sentimentos, com nutrição, com a primeira infância, com a mãe, com os antepassados. E assim vai. Então são questões profundas, delicadas que a gente precisa ir trabalhando dentro da gente. Então geralmente quando a gente tem essa Lilith aí dentro de casas e signos de água, é quando a gente precisa olhar com mais atenção e talvez a gente tenha um pouquinho mais de desafios no desenvolvimento da nossa espiritualidade, tá? E esses desafios não quer dizer que você não seja uma pessoa altamente espiritualizada. Isso quer dizer que você traz responsabilidades do passado e que você precisa se comprometer com aquilo ali, tá certo? Para preencher aquele vazio, aquela coisa que foi interrompida, que foi tirada de você em algum momento ali da sua vida passada, tá? Então Lilith, tanto dentro de casa 12, 8 ou 4, ou no signo de Peixes, Escorpião e Câncer também. É um forte indício de uma necessidade de desenvolver e uma responsabilidade de se comprometer em desenvolver a sua espiritualidade. Além da Lilith, existe também os nodos, só que um nodo em específico que pode vir a ativar a sua necessidade de desenvolvimento espiritual. E esse nodo é o nodo Sul.
nó do sul dentro de casa 12, nó do sul dentro de casa 4, nó do sul dentro de casa 8. Fortes indícios de que provavelmente você já traz uma bagagem sensitiva, intuitiva bem desenvolvida ou bastante trabalhada, talvez dependendo dos aspectos e dependendo do dispositor do seu eixo nodal sul aí, ali você pode ver se você fez um bom trabalho na sua vida passada ou não, se você passou por perrengues, por exemplo, vamos supor que o seu nó do sul faz um trígono ali com a Lilith no seu mapa ali na casa 4. Vamos só supor. Esse aspecto aqui, olha, mostra que você provavelmente abandonou os seus trabalhos espirituais na vida passada. Ou que de repente você morreu numa fogueira porque você foi taxado ou taxada de bruxa. Ou se de repente estava ali na casa 8 e o seu nó do sul ali na casa 12. De repente você viveu ali no holocausto, onde você detinha certos conhecimentos, foi descoberto e foi morto. Claro que depende de como esse nó do sul está conversando aí no seu mapa, em qual signo está. Se estiver no signo de peixes, câncer ou escorpião, é importante ver em qual casa está caindo aí no seu mapa e aí você faz o estudo de tudo isso junto, né? Mas o nó do sul é um forte indício de desenvolvimento, de uma abertura espiritual na sua vida. Mas quando esse nó do sul cai numa casa 12, a sensibilidade é muito maior. Mas é importante dizer, casa 12 também é uma casa do inconsciente. Se a pessoa não estiver em níveis mais elevados, em termos de idade astral, pode ser que ela nem perceba a grande missão, a grande sensibilidade, a grande mediunidade que ela carrega. Ou, de repente, ela tem uma grande mediunidade, mas não desenvolve, porque está ali no campo do inconsciente dela, tá? Então, os nodos ali, sul, estando na casa 4 ou na casa 8, ou em escorpião e câncer e peixes, já é um indício, tá? E vocês devem estar me perguntando, mas Débora, e o signo de Sagitário e a casa 9? Gente, o signo de Sagitário e a casa 9 estão muito ligados ao intelecto, num sentido de estudo, conhecimento e busca por respostas. Então, geralmente, quando a gente fala de Júpiter e Sagitário, a gente está falando de um poder muito grande, espiritual, mas dentro de conceitos, dentro de filosofias. Mas o signo de Sagitário e Júpiter são energias que podem indicar grandes líderes, grandes mestres, padres, pastores, gurus, filósofos, que ensinam ou que discursam o seu saber. Mas, na verdade, o signo de Sagitário, casa 9 e Júpiter não traz tanto a conotação de desenvolvimento espiritual. Aí cabe a casa 12, em que Júpiter também rege a casa 12 e o signo de Peixes, né, um corregente. Por isso que já eu vou falar de Júpiter na casa 1, na casa 4, na casa 12 e na casa 8, pode ser um indício de despertar de consciência espiritual, mas é um despertar de consciência Júpiter, ou seja, a expansão de consciência. São pessoas que podem, de repente, ampliar o seu saber em relação às questões espirituais. E muitos de vocês devem estar perguntando, por que na casa 1? Porque a casa 1 expande a consciência da pessoa, da própria pessoa. E a casa 1 pode ser um líder também. Já Júpiter, Sagitário e casa 9 já mostra líderes aí, mestres, né? Grandes professores que ensinam outras pessoas. E na casa 1 também são aqueles que guiam, tá? São aqueles que levam, que orientam as pessoas, independente de signo, tá? Então, Júpiter também tem um papel importante, mas em Sagitário, o signo de Sagitário e casa 9 tem uma conotação muito mais intelectual e filosófica, de conceitos mesmo, do que realmente o desenvolvimento espiritual da pessoa. Aí nós temos alguns posicionamentos que são importantes de serem estudados, né? Obviamente, quando se tem Sol, por exemplo, numa casa 12, em conjunção com Netuno, isso pode caracterizar uma pessoa altamente sensitiva e com poder espiritual altíssimo. Claro que esse Sol ele pode estar em qualquer lugar, Sol e Netuno, por exemplo, Sol e Netuno em conjunção ali na casa 10. Ainda assim, quando se tem Sol e Netuno juntos
e Netuno é o regente de peixes, né, e da casa 12 também, ou seja, já mostra que a pessoa ali tem uma sensibilidade muito grande, independente de casa e independente de signo. Mas claro, que se tiver na casa 12, na casa 8, na casa 4, já é um indício maior. Se tiver dentro de signos de água, também é um outro indício. Mas, obviamente, a gente não está falando só da conjunção com Sol. A gente pode falar também de conjunção com Lua. Lua em conjunção com Netuno também é um forte indício. Não só Netuno, como Plutão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma conjunção de Lua com Plutão, provavelmente tem um forte poder psíquico. Também, não só Lua, como também Sol. O Sol ali em conjunção com Plutão também traz para a pessoa esse poder psíquico e de repente ela precise desenvolver aí a sua espiritualidade de alguma forma. Além de Sol, obviamente, Mercúrio. Imagina Mercúrio em conjunção com Netuno. É poderosíssimo, né? A pessoa ela se torna uma comunicadora de cura, né? Não só Mercúrio como, por exemplo, Mercúrio em conjunção com Quíron, dentro de uma casa 12. Imagina essa conjunção aí dentro do mapa. Uau, né? A pessoa tem um poder muito grande de cura através da fala, do verbo, da escrita, né? Não importa, não precisa ser conjunção, pode ser de repente um aspecto de trígono, um aspecto de sextil ali, ou seja, é importante a gente ver como que esses planetas, por exemplo, Quíron, Plutão, Netuno, que são os planetas mais sensitivos, são os planetas mais sensíveis no sentido de desenvolvimento espiritual. Obviamente com o nó do sul também, imagina um Quíron em conjunção com o nó do sul, um nó do sul em conjunção com Lua e Plutão, um nó do sul em conjunção com Netuno e Mercúrio, ou o nó do sul com Mercúrio, dentro de uma casa 12, ou seja, é importante a gente olhar para esses pontos, para essas conversas, né? A gente pode ver, por exemplo, sei lá, de repente o seu Quíron faz um aspecto de oposição aí para sua Lilith, né? Então você tem um desafio ainda maior de trabalhar o seu desenvolvimento espiritual na matéria, servindo, né? Estando ali a serviço da humanidade, das pessoas para poder ajudar. Serviço, casa 6. A casa 6 é quando se tem, por exemplo, o signo de peixes na casa 6, Netuno na casa 6, ou em Virgem, Plutão na casa 6, ou seja, geralmente quando se tem planetas na casa 6, também é um indício de que a pessoa precisa desenvolver ali a sua mediunidade, a sua espiritualidade, mas quando é casa 6, é porque a pessoa precisa colocar em prática aquilo ali, a trabalhar no outro, principalmente aquilo ali, estar a serviço do outro para poder desenvolver a sua mediunidade, a sua espiritualidade, tá certo? E aí é claro, né, gente, quando a gente tem, por exemplo, Marte na casa 12 em peixes em conjunção, por exemplo, com Quíron. Isso daqui mostra que existe uma possibilidade de você ser um pioneiro em alguma coisa relacionado ao desenvolvimento de uma cura, ou de repente você seja o pioneiro que venha trazer informações sobre, sei lá, as Pleiades aqui para a Terra. Se você tem um Marte ali conversando de uma forma harmônica com Mercúrio, por exemplo, pode indicar também uma escrita de repente você pode começar a psicografar algumas coisas, ou seja, existem 1000 jogadas aqui dentro, trabalhando esse campo de casas 4, 8, 12 e o signo de peixes, escorpião e câncer. Aí é só vocês fazerem as jogadas aí. Só que existe também um outro ponto que é importante a gente levar em consideração, que é o signo de Touro. Eu vou explicar para vocês, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. O signo de Touro, ele tem uma importância grande. Para quem ainda não percebeu a importância do signo de Touro em níveis espirituais, é importante abrir a mente para isso, tá? O signo de Touro não é um signo somente relacionado a dinheiro. Não. Também não é um signo só relacionado a valores. Se vocês estudarem o tarô, vocês vão ver que o arcano 5, que é o Hierofante, está relacionado ao signo de Touro. Se vocês estudarem teologia, vocês vão ver o tanto que os símbolos taurinos estão inseridos ali. O signo de Touro tem muito a ver com a manifestação dos simbolismos da fé, da espiritualidade, da religiosidade na Terra. É através de Touro que a gente tem contato com isso.
o primeiro contato que a gente tem na energia de Touro é com a própria natureza. A própria natureza traz para a gente essa proximidade com algo além, com uma conexão com algo maior, com algo divino. Já começa pela natureza. Ou seja, são os nossos 5 sentidos que nos aproximam dessas sensações. Além disso, não sei se vocês sabem, mas no signo de Touro estão as Pleiades. Alcione está aqui no signo de Touro. É claro que agora está ali bem no finalzinho, agora está ali a 29 graus, tá? Desde 2000 a gente já tem essas estrelas, as Pleiades ali no grau 29, 0 grau de Gêmeos, e tem um aglomeradinho de estrelas fixas aí que são extremamente importantes para o desenvolvimento e o despertar espiritual das pessoas. Então, se você tem planetas aí a 28, 29, 0 grau de Gêmeos, provavelmente você tem uma consciência de uma nova era, de seres que estão vindo para ajudar na evolução do planeta Terra, na evolução da humanidade, das pessoas, das almas que estão aqui dentro para se desenvolverem. Então, por exemplo, se você tem Quiron ali a 29, 0 graus de Gêmeos, provavelmente você é um canalizador de informações, talvez você seja um mediador em que você recebe informações, você faz downloads de informações e aplica aqui na Terra, ou transcreve, ou relata de alguma forma, manifesta de alguma forma essa informação, por exemplo, das Pleiades. Para quem se interessa um pouquinho pela nova era ou pela evolução do planeta, provavelmente já ouviram falar das crianças índigo, cristais, hoje em dia já tem as de diamante e assim vai, são crianças que na verdade não são crianças, né? O falar que são crianças na verdade é uma forma de indicar que são os primeiros que estão vindo para a Terra para poder desbravar, né? Inclusive quem tem Marte aí próximo a esse grau de Touro aí, 28, 29, 0 grau de Gêmeos, provavelmente são aquelas pessoas que estão dando um start, que estão abrindo os caminhos e, claro, abrir caminho. Essas crianças, entre aspas, né, que não são crianças, vêm com um desafio muito grande de encarar situações difíceis, de muitas vezes ter que lidar, principalmente as crianças índigo, vieram com uma revolta muito grande no sentido de nascer e saber que teriam que ser muito fortes, muito firmes, com uma personalidade muito agressiva às vezes, para poder começar a abrir os caminhos. Então, se você já ouviu falar das crianças índigo, cristal e tal, é justamente sobre esse ponto aí, essa conjunção com as Pleiades aí, que indica esse desenvolvimento, esse despertar para uma nova era. Então nós temos o signo de Touro também, que é muito importante no desenvolvimento espiritual das pessoas, no mapa das pessoas, tá certo? Então é isso, gente, para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque já está longo, é claro, ficou um pouquinho longo, mas eu acho que precisava ser assim, um pouquinho mais longo, né? Para poder explicar para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí nos estudos e eu pretendo trazer para vocês mais vídeos assim, que é um dos propósitos do canal aqui, né? Que é o desenvolvimento pessoal de todos nós, juntando com o curso que eu dei para vocês ali, principalmente no início do canal. Tem vídeos ali que eu dou um curso de astrologia básica completo, então se você quiser estudar o seu mapa, saber quais os planetas você tem em casa 12, em casa 8, em casa 4, no signo de Peixes, Escorpião e Câncer. Lembrando, gente, que Virgem também é um signo importante, casa 6 também é importante, mas é onde acontece uma alquimia, onde geralmente a pessoa precisa passar por um processo de aperfeiçoamento muito forte, tá? Não podemos esquecer a casa 6. Mas é isso, gente. Para não alongar mais, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, tá certo? Lembre-se de deixar seu joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos ou que precisam dessa orientação. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um super beijo para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.